palestra do dia de hoje é um assunto extremamente importante. Iremos falar sobre o marketing, né, na área médica, o que pode e o que não pode. Lembrando que o PENC, que é o Programa de Educação Médica Continuada, né, é um programa que a gente realiza mensalmente no Centro Médico. Nós fazemos isso desde o início da nossa gestão, para atualizar os profissionais, tanto da área, quanto os que são os clínicos gerais, de acordo com o tema que é pertinente a cada mês. As nossas palestras, elas ocorrem na última semana de cada mês, às 20 horas. Elas ocorrem pelo Zoom, são transmitidas também pelo YouTube. As aulas são gravadas e podem ser acessadas em qualquer momento para os profissionais que não tiveram a oportunidade de assistir de forma simultânea. Este mês em específico, eu tenho a honra de ter aqui dois profissionais maravilhosos. Tem aqui conosco esse mês o Dr. Jefferson Delfino, que é ginecologista, obstetra e médico do trabalho, ex-presidente da Sociedade Médica de Sorocaba, ex-delegado superintendente do CREMESP, ex-coordenador do Programa Municipal de Gestação de Risco de Sorocaba. Vou sintetizar o diploma porque ele é muito amplo, então temos o prazer de recebê-lo, aceitou o nosso convite para palestrar e agregar hoje seu conhecimento aqui conosco. Temos também a palestrante, a Jamile Golfeto, CEL de Marketing, bacharel em Comunicação Social, com ênfase em Propaganda e Marketing pela FAAP, MBA em Administração e Finanças, USP Fundace, especialista em Gestão de Marcas e Produtos ESPM, com extensões universitárias. É um prazer também recebê-la aqui hoje, Jamile, ter aceitado o nosso convite, falo em nome do Centro Médico. Gostaria de agradecer a presença aqui de todos os diretores, dos colegas médicos, do presidente, e vou passar, então, a palavra à palestrante. Iniciaremos agora com a Jamile. Boa noite, Jamile. Boa noite, obrigada pela oportunidade, doutora Bruna, um prazer, doutor Jefferson, dividir aqui esse conteúdo com o doutor Fábio, que sempre inovador os temas, né? Eu falei que o volume de feedback que eu tive, as pessoas que receberam, que são associados, a pertinência e a urgência desse tema. Então, vamos começar, né, falando principalmente a questão de marketing médico, do ponto de vista que é o porquê do marketing médico. A gente percebe que muitos ainda não aderiram, a gente sabe que tem pessoas aí que vão estar ouvindo, que já fazem, profissionais da saúde que já estão fazendo, já aderiram, mas tem uma questão principal que é o motivo, né? Assim, o porquê que eu entraria e quem já está, a gente resgatar a questão de, principalmente, o compartilhamento desse conhecimento. Então, quando a gente percebe a questão de ter fake news, informações equivocadas, então é muito importante os profissionais, né, que têm a sua qualificação, que têm o seu comprometimento com uma informação correta e assertiva, é fundamental a gente explorar ao máximo as redes sociais nesse sentido, de trazer essa informação e combater exatamente o que são informações equivocadas. Com isso, o que a gente ganha, né? No sentido, assim, de ter uma autoridade, ter um respaldo sobre o assunto da sua especialidade em redes sociais, isso faz com que a gente minimize justamente os efeitos, como eu falei, né? Vários profissionais me falaram, olha, super pertinente, porque existe conteúdos equivocados. Então, quando a gente se torna autoridade, quando um profissional qualificado se torna uma autoridade, tem esse respaldo sobre um assunto, se torna essa referência. E a gente começa a melhorar a qualidade das entregas, melhorar a qualidade do conteúdo da área da saúde. Então, o principal, vamos falar, a gente tem outros ganhos que nós vamos ver, mas a questão principalmente desse ganho em relação a trazer qualidade e conteúdo assertivo. A gente não pode desconectar do mercado, né? Eu acho que é profissional, existe a questão de se diferenciar da concorrência, porque quando a gente sabe que tem profissionais colocando informações inadequadas, fake news, até profissionais de outras áreas, a gente precisa se diferenciar.
Então, esse é um embasamento que é importante a gente lembrar de um princípio que não é só a exposição pela exposição, e sim que tem um comprometimento aí com o conteúdo. A gente estava comentando um pouquinho antes, né, que durante a pandemia foi o período que a área médica, os profissionais da saúde mais aderiram aqui no Brasil, né, hoje mais de 40% aderiram, já estão em Google, a gente percebe esse aumento e volume desses conteúdos, então, até super, né, atual o tema de hoje. Então, quando a gente fala em criar relevância e gerar conteúdo com qualidade, a principal consequência é a gente agregar valor ao profissional e à equipe. A gente percebe muito que clínicas, hospitais, equipes são valorizadas até o futuro paciente ou o próprio paciente entender toda a dinâmica, e isso a gente cria relevância, né? Como a gente usa alguns termos técnicos, eu vou evitar um pouquinho de termo técnico aqui, porque eu sei que o público é mais diversificado, mas assim, a gente vai principalmente agregar esse valor para o profissional e para a equipe. E aí a gente tem que falar, né? Assim, eu sempre falo, nas consultorias que a gente fala, a clínica tem que girar, o consultório tem que girar, e a gente consegue, né, criando essa diferenciação, a gente maximiza lucros do consultório, atrai mais pacientes, a gente se torna até um profissional que está mais na seleção, mais seletivo, até para a gente conseguir maximizar realmente esses resultados e o volume de pacientes. Então, existe essa outra ponta que a gente também não pode desconectar. E aí vem a questão, né? Como fazer? Né? Eu acho que tem os que já fazem e já passaram por essa pergunta, que é o que é a persona, que é uma das principais perguntas que a gente vê quando começa a se fazer um marketing nas redes sociais. A gente está, né, focando bem isso. E aqui até por esse tempo de consultoria que a gente já tem nessa área da saúde, que eu já tenho com essa experiência, vou trazer um pouquinho o que a gente consegue trazer para vocês pensarem nisso, que lá na frente aqui da apresentação a gente vai entender o motivo. Que é principalmente, a gente fala muito disso em relação à persona. O que é a persona? A persona é quem a gente quer alcançar. Com quem a gente quer falar? E eu sei que essa pergunta, a maioria, 90% não tem a resposta, ou não consegue responder, ou realmente tem uma visão equivocada do que é a persona. Mas, assim, na área da saúde, a resposta está dentro do consultório, né? Eu falo que no atendimento, a partir do momento que a gente identifica quem é o meu paciente, a idade, o gênero, que tipo de conteúdo consome, que esse conteúdo é o que ele me traz, né? O tipo de assunto que ele me traz, ou o que ele me traz sobre aquela patologia, ou sobre a consulta, sobre o que ele necessita. Com isso, a gente consegue, então, já, né, vamos pensar, desenhar essa futura persona que a gente vai ver lá na frente, mas principalmente trazer a questão de que é a dificuldade, o que esse paciente, esse futuro paciente, que é a nossa persona, ela vai buscar, o que ela está enfrentando. Isso é importante, que são assuntos e pautas que vão nos ajudar nos conteúdos, né, que é principalmente aqui. A gente tentar ir de encontro, que é o que as pessoas buscam nas redes sociais, que é o desejo, o assunto de estar bem, com saúde. Essas respostas, a gente não precisa, na área da saúde, eu falo assim, que às vezes pesquisa é até pior, né? Às vezes contrata profissionais até que conhecem redes sociais, que são de performance, mas se a gente não souber, enquanto cliente, né, e nesse caso o profissional da saúde não tiver bem claro isso, e é ele que vai saber responder, é onde pode se desconectar do que é a forma mais correta e desconectar do conteúdo verdadeiro e real, que é a nossa preocupação. Então, assim, o principal ponto é trazer essas perguntas, né? Eu acho que isso, quando a gente fala no seu consultório que estão essas respostas, a gente tem muita assertividade desse conteúdo, né? Que é a persona e o que ela está buscando. Então, os conteúdos hoje em rede social,
não precisa muita elaboração, né? Quanto mais real é atual. A gente fala isso hoje, assim, cada dia mais, o que é real, que não é montado, que não precisa de altas produções. E aí o que a gente consegue buscar é a essência. Então, assim, a existência e propósito. O que a gente orienta? Porque eu sei que a maior dificuldade, assim, quem decide aderir à rede social, ou quem já está nas redes sociais, o que a gente mais vê nas consultorias, depois de passado a fase da persona, é que tipo de conteúdo eu compartilho. Eu sei que, né, assim, a maioria não tem um tempo, ou acaba delegando, e esses conteúdos acabam indo por caminhos não corretos, ou então equivocados mesmo. Mas, assim, a gente trazer isso e resgatar para facilitar esses conteúdos. Então, buscar essa questão do motivo de ser um médico profissional, qual o seu propósito enquanto profissional da saúde, isso é muito importante, porque a gente traz uma questão do pertencer, né, da categoria do profissional da saúde. E em relação a isso, a gente consegue trazer, principalmente essa persona, a questão de como você, como profissional, gostaria de orientar. Então, a gente fala assim, tem muito conteúdo não adequado, existem informações erradas, outros profissionais talvez fazendo informações erradas. Então, vamos fazer um conteúdo que seja aquele que a gente gostaria de colocar, de esclarecer. Então, esse é o melhor conteúdo, é o conteúdo que a gente está colaborando, que está sendo assertivo e que está indo de encontro com o que essa persona, que é o futuro paciente ou é um paciente, está buscando. Então, aqui em relação a conteúdo, conteúdo é o que a gente vai postar, né, assim, para quem não está tão familiarizado, que vai sair lá no feed do Instagram, ou lá no Facebook, ou no LinkedIn, que a gente vai comentar também, mas que são conteúdos que tenham um propósito, né? Que vão de encontro com aquilo que o profissional se propõe a fazer e o seu paciente, ou seu futuro paciente, ou a persona está buscando. Então, principalmente é planejar, né? A gente fala de planejamento. A gente aborda os assuntos que os pacientes trazem no consultório, esse é um ótimo jeito de começar a planejar. Outra forma é buscar as tendências. Então, assim, hoje está todo mundo falando uma informação X, essa informação não é adequada, ou essa informação é adequada e eu quero complementar. Então, isso facilita os conteúdos e facilita o planejamento de conteúdo. A gente sempre fala aqui, né? A gente tem um cuidado, o Dr. Jefferson, depois, com todo o conhecimento dele, vai explicar melhor os cuidados e tudo que deve ser, ter as preocupações, mas a gente fala de usar palavras chamativas para a leitura. O que seria isso? Na área da saúde, a gente sabe que às vezes os textos ficam muito longos, ou então a informação é um pouco mais pesada. A gente sempre vai ter que focar num texto mais leve, numa informação que é para uma pessoa leiga. Agora, como a gente não consegue, muitas vezes, resumir isso em algumas palavras, usar um título para uma chamada da principal assunto da sua postagem, ou assunto que você quer levar, a gente utilizar isso como chamada, porque para a área da saúde são os que as pessoas mais buscam, então são as palavras que você vai ouvir no seu consultório, né, do que seja ou seja uma patologia, ou seja uma busca por saúde ou bem-estar, vários profissionais da saúde. E aí vem uma outra questão que a gente vê com muita frequência, que é uma dificuldade. Eu preciso postar com frequência, né? Existe às vezes tem muito essa dúvida, eu preciso postar com frequência? Então, assim, a regularidade é importante, mas não necessariamente todos os dias. Então, assim, ter uma regularidade, porque a partir do momento que eu recebo um conteúdo que me interessa, de um profissional que me traz um conteúdo relevante, a tendência é eu buscar mais conteúdos relacionados a isso. O que eu sei que não dá para virar escravo de gerar conteúdos, por isso que é o planejamento, é definir esses assuntos. A gente não tem uma mudança muito rápida do que a gente identifica de busca, né, na área da saúde, diferente de outras áreas que é super dinâmico os assuntos. Então, dá para se planejar, dá para se organizar
E, principalmente, se for fazer sozinho, se organizar de uma forma que consiga sustentar. Se for usar um profissional terceirizado, contratar uma equipe, uma agência ou um profissional, que é recomendável, mas, assim, saber exatamente o que vai colocar, isso é importante para a gente ter esse roteiro, passar e realmente se dedicar algum tempo para conseguir transformar isso numa programação de postagens com conteúdo relevante. E aí tem os que eu ouvi aqui, né, dos que pelo menos me falaram que iam participar, que já estão mais evoluídos, que estão participando e que estão com intimidade da câmera. Quem já tem uma certa intimidade, os vídeos hoje são as melhores entregas, né? Então a gente fala assim, quanto mais natural, quanto mais verdadeiro, e se for em vídeo, as entregas das plataformas, elas são muito melhores. Então, ela entrega, a gente vai falar um pouquinho de entrega lá na frente, mas, assim, o número de pessoas que vão receber o seu conteúdo tende a ser melhor do que de um texto, de uma informação. Hoje as pessoas não têm muito tempo para ler, né? A tendência é as pessoas lerem cada vez menos, então os vídeos são vídeos que tendem a ter um resultado melhor. Então, a gente sempre fala, vai apostar no vídeo que tem a ver, logicamente, com a sua área. Utilizar, acho que a maior preocupação aqui é utilizar uma linguagem acessível, né? Evitar muitos termos técnicos, não é uma palestra técnica, mas é um vídeo curto com aquilo, principalmente, que você gostaria de passar para o seu paciente ou para o leigo, né? Que está, de repente, buscando aquela informação. Então, os vídeos curtos, objetivos. E quem tem uma intimidade, hoje no celular, todo mundo consegue dar uma editada, não postar aquele vídeo que deu uma gaguejada ou que deu um tempo ali que não saiu de acordo. Então, hoje, assim, se for apostar no vídeo, se for caminhar para o vídeo, é importante ter essa edição, ter essa preocupação até com o cenário, onde vai estar, não dá para filmar em qualquer local. Então, existe essa preocupação. Então, quem já está aqui, assim, o principal erro é o tipo de linguagem, é o tamanho desses vídeos. E também a gente não pode deixar de falar que a preocupação com o cuidado visual, né? Aqui no caso, assim, quando a gente vê que o próprio profissional da saúde começa a fazer suas postagens, essa questão visual não se mantém, né? Então, a gente tem a logomarca, uma tabela de cores, que é o mínimo, um padrão visual. A gente vê muito essa questão da tipografia, né? Às vezes põe uma fonte maior, outra hora uma fonte com serifa, sem serifa, que é a manuscrita. Então, assim, manter uma, até fica mais fácil. Escolhe uma que é do padrão e segue. Então, assim, muito importante seguir até para passar essa questão profissional, passar essa visão, que é uma visão de quem está preocupado com o conteúdo, essa uniformidade, essa organização. Então, não descuidar da parte visual. A gente trouxe até aqui na sequência um exemplo, aqui é um exemplo por exemplo, de uma especialidade de dermatologia. Lógico que o profissional não vai chegar nesse ponto, mas, assim, ter essa noção de como seriam esses posts, né? Então, aqui é um exemplo que é muito simples. Quando a gente fala aqui na bio, né? Que é o descritivo do que o profissional faz. Esse daqui é bem simples. Mas tentar trazer essa frase que gera identificação. Como você se coloca? O que eu busco quando eu for procurar o profissional, que é você, profissional da saúde? Como você se identifica? O que é único ali? Único não, mas que você se posiciona, como você quer ser encontrado. A questão das especializações, né? O CRM não pode faltar aqui, mas as especializações, o que foi feito eventualmente de palestra, que é um local que dá para a gente mostrar muito essa questão da autoridade. Outro ponto aqui é o contato, né? Acesso às informações. Então, a gente vê que às vezes abre e não esconde o contato por mensagem ou e-mail, e depois ninguém responde para aquele possível paciente, possível cliente. Então, a gente oculta, né? A pessoa, tá vendo? Nesse caso que ela não tem contato, tem um site. Ou a gente põe, que é um exemplo, claro, né, gente, fictício, ou a gente põe acesso a um Linktree, que é uma ferramenta do próprio, por exemplo, Instagram, que é um contato que você faz por um WhatsApp da clínica.
ou a gente não deixa o contato, deixa só um telefone que realmente vai atender. Então, essa é a preocupação. Trazer conteúdo de maneira leve, né? Outra orientação que a gente passa sempre. E quais são essas plataformas, né? Na área a gente tem N, hoje cada dia mais, né? A gente tem o BeReal dos jovens, TikTok, um monte de coisa. Mas para a área da saúde, a gente sempre fala assim, Meta e Instagram é uma plataforma, que é o Instagram. Então, quando a gente fala em classe social, hoje a gente separa dessa forma para a gente entender as ferramentas. Quando a gente está numa classe média baixa, o Facebook funciona ainda muito bem e o Instagram. Quando a gente já vai para uma média alta, o Instagram funciona melhor. Como é uma ferramenta que o que postar no Instagram sai no Facebook, vamos postar no Instagram e publicar no Facebook. O LinkedIn é muito bacana para os profissionais que estão em atuação, em especialização, palestra, porque aqui se conectam muitas empresas da área da saúde, outros profissionais da área da saúde que compartilham conteúdos. Aqui no LinkedIn é uma plataforma bacana de ampliar o seu conhecimento no sentido de divulgar o seu conhecimento mais profundo, né? Não de maneira tão leve, não tão profunda como é nas outras ferramentas. O Google Ads, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, e o próprio website, né? Hoje o website, antigamente a gente ter um site era super caro, hoje é muito fácil de ter, vale a pena a gente pensar nisso, até talvez antes até de uma plataforma, manter um site onde tem uma apresentação da clínica, da equipe, ou do próprio profissional. E aí, quando as pessoas já estão, né, nesse caminho, a próxima questão é em relação a investimento, a performance. Eu vou investir. O investimento, quando eu começo a patrocinar, né? É uma pergunta, é um caminho sem volta? Então, assim, quando a gente impulsiona ou patrocina, é um caminho sem volta. Gente, não tem como. Então, às vezes, eu prefiro pegar fazer uma consultoria de alguém que nem nunca patrocinou nenhum tipo de conteúdo, que é ir lá e colocar uma verba para que aquilo se destaque, não fazer de uma forma, deixar de maneira orgânica, né? Por quê? Porque existe algoritmo. Então, o que a gente está falando é de algo que acontece. A partir do momento que você publicou alguma coisa, existe um algoritmo. Você já entrou dentro dessas entregas. E quando a gente fala de algoritmo, o algoritmo é algo que pode ser seu amigo ou seu inimigo. Então, se o conteúdo que a gente gerou é um conteúdo que foi relevante, que as pessoas compartilharam com outras pessoas, ou que as pessoas interagiram, o algoritmo vai ser seu amigo. A partir do momento que a gente publica alguma coisa que não teve interação, que teve até negativa, ou alguma coisa que não foi, às vezes até a própria plataforma não entrega, ele se torna inimigo. Então, assim, é uma outra preocupação. Quem está na rede social, que está fazendo, é uma preocupação. Tenho me preocupar com seguidores ou desempenho, né? Então, assim, a gente não precisa ter 1 milhão de amigos, a gente precisa de seguidores, a gente precisa ter desempenho, a gente precisa ter entregas. E aí são as métricas. Isso daqui é independente do que a gente faz, né? Eu acho que assim, a gente entender que o que a gente publica, existe o alcance, que são as pessoas que vão receber individualmente. Quando a gente fala em impressões, que no relatório, se a gente clicar no Instagram hoje, pegar o relatório de qualquer postagem nossa, se a gente estiver numa conta business, ela já vai aparecer para a gente. Então, impressões é o número de indivíduos. Se eu visualizei a publicação 2 vezes, são 2 impressões. E no alcance seria uma única conta. Contas com engajamento são aquelas contas que eu falei, né? As pessoas estarem, curtirem, compartilharem, comentarem, questionarem. A gente tem a questão das interações, que elas vão diretamente relacionadas, porque assim, se a gente faz todo esse conteúdo, a gente fez todo esse trabalho, né? Se preocupou, levar uma informação correta. A gente quer que as pessoas entreguem. Já foi feito um tempo, já foi feita uma dedicação. Então, assim, o total de interações, os salvamentos, isso também facilita as entregas. E quanto mais compartilhamentos, interações, a gente consegue uma entrega melhor.
Atividades no perfil também. Então, quando a gente vê o relatório, né, eu sei que algumas pessoas me mandaram até aqui inbox falando, eu recebo relatório de quem publica para mim e eu acabo não analisando nada. Então, olhar esses pontos é importante. Então, a visita ao perfil, quantas vezes o perfil foi visto, isso é um bom resultado. Toques no site, que é o que a gente fala, né? Se tiver o site, encaminha para o site, ou então fazer um contato. Isso é sinal de que o conteúdo está certo. Então, é para não sair publicando um monte de coisa, que de repente não está tendo entrega nenhuma, e aí gastou-se um tempo, ou o conteúdo não é adequado, ou tem que se mudar alguma coisa. Aí existe as campanhas, aqui a ideia não é que a gente vai formatar isso ou não, mas eu sei que muitos fazem, e quem faz recebe esses relatórios. Então, nesses relatórios, a gente vai entender exatamente o que são as performances, né? Então, quando a gente fala o que eu estou buscando nessas postagens, se é um reconhecimento, se é um tráfego, se é um engajamento, aqui é onde a gente começa a entender o porquê das perguntas. Então, quando a gente monta ou vai se publicar algo que seja objetivo, como eu já falei, né? Usar a criatividade, a mensagem clara, fazer uma chamada que seja atraente, porque eu quero que entregue, né? A gente não quer que o profissional da saúde se dedique todo esse tempo, invista muitas vezes até para ter uma arte, algo que seja adequado visualmente, e acaba não conseguindo ter entregas. Então, evidenciar a mensagem principal. Tem muitos que têm dúvida se pode pôr um emoji, que é a carinha, um coraçãozinho, se a linguagem permitir, se for algo que realmente tem a ver com aquela publicação, às vezes em datas sazonais, alguém faz, por exemplo, alguma postagem relacionada à criança, alguma coisa, se permitir, é algo que contribui em termos, se a gente olhar pela ferramenta, tudo que é nativo feito dentro da ferramenta contribui. Bom, então aqui é uma forma que é para quem realmente às vezes impulsiona. Então, se é um conteúdo pertinente, que eu quero que seja de reconhecimento, assim, que seja conhecido, que eu quero combater alguma informação equivocada, ou então eu quero disseminar algo que eu faça, é algo que a gente pode impulsionar. O Google Ads é uma outra plataforma. Então, a gente fez o nosso conteúdo no Instagram, no Facebook. E o Google Ads era a página amarela de antigamente, né? A gente fala que hoje o que a gente quer procurar, a gente procura no Google. Então, antigamente, quem é dos mais antigos tinha a página amarela, que achava o endereço e tudo mais. O Google Ads é uma facilidade, assim, que a gente consegue para oferecer para quem está me buscando, ou para quem está buscando algo dentro da minha especialidade. Eu posso, dentro do Google Ads, a gente pode aparecer numa rede de pesquisa, que é aqueles nomes um abaixo do outro. Se você patrocina, você aparece logo no começo, ou pode aparecer na lateral do display. Ou para quem faz vídeo e o vídeo teve um bom desempenho, de repente vale a pena impulsionar. Por quê? Porque a gente está disseminando conteúdo adequado e é aquilo que eu falei, né? A gente vai melhorando a qualidade do que está circulando. Então, sempre a gente vê isso nas consultorias, assim, qual que é a melhor estratégia, né? O que eu faço? Então, a melhor estratégia é quando a gente combina o conteúdo adequado com a estratégia de divulgação. Eu posso usar palavras-chave, então, se eu tenho uma especialidade, uma patologia que eu trato, eu vou selecionar essas palavras-chave, eu vou colocar na minha publicação e vou impulsionar esses conteúdos adequadamente. E não quer dizer, isso aqui é muito importante, né? Eu vejo muita gente investindo em impulsionamentos e isso não significa resultado. Porque se a gente não tiver toda essa preocupação anterior, muito dificilmente a gente tem resultado. Então, é preferível começar organicamente, fazer um bom trabalho, correto, adequado, com pertinência, e depois, se eu precisar por algum motivo, eu quero aumentar eu preciso aumentar meu número de pacientes, eu preciso ou combater algo que está sendo falado de forma equivocada, eu queria orientar, aí sim a gente parte para um impulsionamento, que é o investimento de verba, que foi o que eu comentei anterior. E aqui vem o que não fazer. O Dr. Jefferson vai explicar da parte ética e tudo mais, mas eu vou falar um pouquinho da gente aqui da parte de marketing. Então, assim, nunca comprar seguidores. Eu já vi casos que compram seguidores. Então, seguidor, a gente já passei por isso, né, ali nos slides anteriores, de que a gente
seguidor não é sinônimo hoje de bom desempenho. Lógico que quando a gente vê alguém com muitos seguidores, a tendência é imaginar que é um bom profissional, que tem um conteúdo relevante, mas jamais comprar seguidores. Jamais utilizar cadastro de colegas, ou parceiros, ou agentes de marketing, até porque a gente tem uma questão da Lei de Proteção Geral de Proteção de Dados, a gente não pode compartilhar. Então, não posso pegar minha base de pacientes com seus dados e, de repente, compartilhar com um colega, ou o colega compartilhar de um evento, enfim, a gente vê isso muito, quem vai em congresso, compartilha assunto, não se pode. E aí, seguir as diretrizes éticas, né, de cada segmento, dentro do que é de acordo, o Dr. Jefferson agora vai falar melhor para vocês, mas, de maneira geral, a mensagem que fica é: a gente precisa se preocupar com o conteúdo, com a forma, e, principalmente, não se preocupar em relação a investir, né? Isso é uma consequência de um bom trabalho, de uma boa orientação. Falei bem rapidinho aqui, doutora Bruna, mas eu acho que foi isso, né? Acho que o doutor Jefferson agora complementando e colocando de forma em relação à parte técnica e à parte jurídica. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Jamile. Muito obrigada por nos atualizar, nos explicar um pouquinho mais aí sobre o marketing médico. E agora nós temos o prazer de receber o Dr. Jefferson Delfino nos explicando o que pode e o que não pode dentro da nossa área médica. Vou passar a palavra ao doutor, só um minutinho que ele já vai compartilhar a tela. Boa noite, doutor. Boa noite. A tela aparece? Perfeito. Perfeito. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a doutora Bruna pelo convite, e, em nome dela, agradecer todo o Centro Médico de Ribeirão, principalmente ao doutor Fábio Luz, o presidente, e é mesmo muito bom poder dividir uma tela dessa com a Jamile, que tem um traquejo, parece muito bom, e poder discutir esse tipo de assunto que eu digo que traz algum medo para a gente. Esse medo, às vezes, tem motivo, às vezes não tem motivo. Eu vou começar até usando a apresentação que generosamente a doutora Bruna fez ao dizer que eu era um profissional maravilhoso, e isso está fora do contexto do que a gente pode fazer com qualquer médico. Certo? Eu posso gostar muito do médico, posso não gostar do médico, mas eu não posso dizer que ele é um profissional maravilhoso, certo? Eu posso até achar isso, estamos contentes com isso, não imagino ninguém que não fosse gostar de um elogio desse, mas já que a gente está tratando de propaganda médica, e a gente vai chegar nela, dizer que isso não deve ser feito. Né? Então, ou seja, a gente agradece a generosidade mesmo que o paciente tivesse feito isso, mas isso não cabe. Eu gosto de começar a apresentação dizendo como é que a gente deve se apresentar. Basicamente, eu posso colocar os meus títulos, o meu nome, o meu CRM, se eu for diretor técnico, tem que estar lá anotado que eu sou diretor técnico, se eu sou ginecologista e obstetra, eu tenho que anotar o meu registro de qualificação de especialista, é obrigatório, artigo 115, 114 do Código de Ética, eu não posso anunciar um título que não esteja devidamente registrado. Vocês procurarem o meu CRM e as minhas duas especialidades. Então, eu posso dizer que eu sou ginecologista, eu posso dizer que eu sou obstetra, eu posso dizer que eu sou médico do trabalho, por quê? Porque eu tenho especialização para isso. Então, esse é o básico de qualquer apresentação, de qualquer coisa que qualquer médico tem que falar. Então, a gente começa desse básico. Tem
É evidente, o doutor Flamínio Fávaro, que foi presidente do CRM, inclusive, ele tem uma nota do que a gente deveria dizer, né? Então, o médico tem naturalmente o direito de se anunciar, mas deve ser sóbrio, comedido, recatado, pudico, né, nesses reclamos, quer nos títulos, quer na especialidade, quer nas dimensões, quer na forma, quer nas promessas, quer no local onde se põe o anúncio. Lembre-se sempre que é representante de uma profissão sobremaneira digna, honesta e respeitável. Então, eu sei que o doutor Flamínio limitou muito a minha propaganda quando eu coloco esse pequeno lembrete, né? Mas esse é um lembrete honorável. E, assim, toda profissão deve... E, no caso do médico, a gente, talvez erroneamente, a gente acha que carrega uma honorabilidade especial. Então, o doutor Flamínio, até enxergando isso, achava que a gente realmente pode dizer o que eu sou. Eu posso dizer que eu sou ginecologista, eu posso dizer que eu sou médico do trabalho, posso dizer que eu coordenei um programa de gestação de risco durante 20 anos, porque é tudo verdade, está no meu currículo. Se eu olhar no Lattes, deve estar lá. Então, eu posso dizer isso porque eu tenho como provar. Eu não posso colocar isso em anúncio garrafal na frente do meu consultório com luz flamejante. Então, isso eu não posso. Então, mas eu posso, fazendo esta apresentação, dizer o que eu fiz ou o que eu não fiz, de forma comedida, correta e reta. Toda regulamentação se assenta em algum lugar. E a questão da regulamentação da propaganda médica, né, ela está assentada no Código de Ética, não sai de lá. Tem um conjunto de normas, de artigos do Código de Ética, e que desse saiu acho que está pouco em moda, ou pelo menos não parece ter sido muito... Foi meio esquecido nesses últimos 5 anos, mas é o CODAME, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. O CODAME se ocupava exatamente disso, do médico que se excede no que ele está dizendo, se excede na forma pelo qual está dizendo, e se excede até na forma de apresentação, alguma coisa que ele faz, e acha que faz muito bem, e pode ser até que seja um expert mesmo. O Antônio Vieira, o padre Antônio Vieira, ele tem uma frase que diz que não é possível comparar iguais quando eu fui o primeiro. Eu nunca vou ser igual a nenhum outro, porque eu fui o primeiro, eu fiz aquilo primeiro. Então, ao colocar o ovo de Colombo em pé, certo? Eu fui o primeiro, tudo bem, todo mundo descobriu depois como é que Colombo fez aquilo, mas já não vai ser mais igual, porque a primazia era minha. Mas tudo bem, isso fica assentado, mas, de novo, eu não preciso anunciar isso de forma assintosa, que diminua o outro, que faz bem também, o tão bem quanto. Então, o princípio do CODAME era exatamente esse, ver qual é o nível de moderação do médico, de como ele se apresenta e do que ele apresenta. E a gente não pode esquecer nunca, eu sei que a gente vai chegar nesse ponto também, eu chamo de hipocrisia útil, mas é assim, o jeito de dizer não pode ser espalhafatoso, ele tem que ser educacional, certo? Tudo bem, eu posso vender a minha técnica de clampeamento de hemorroida, tudo bem, eu digo que ele é minimamente doloroso, tal, eu posso até dizer isso. Não posso dizer que eu sou o único que sabe fazer isso, não posso dizer que a minha técnica é especial e única e exclusiva. Isso não existe em medicina, certo? Medicina, ou ciência, de modo geral, é expressar determinado conhecimento de forma que ele foi testado, reproduzido e tido sucesso em tantas quantas vezes. Mas ele tem insucesso. A gente não pode esquecer que o insucesso faz parte de qualquer tratamento médico.
Então, ou seja, mesmo quando eu estou fazendo uma divulgação, eu não posso esquecer que a minha função é educacional. Não é única, não é exclusiva, mas é educacional. Bom, o que se exige do ponto de vista ético de qualquer publicidade? A discrição, a verdade e a privacidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com imagens que a gente coloca nos nossos anúncios. O dermatologista que apresenta uma técnica muito boa para a pele, tudo bem, ele pode fazer isso? Pode. Mas ele tem que fazer isso com muito comedimento. Ele não pode expor um paciente, mesmo que o paciente concorde com aquilo, isso não é aceitável. Não é aceitável que ele exagere, ou seja, não é que ele vai mentir, ele deixa de contar toda a verdade, então ele também não pode. Então ele tem que ser discreto. Então essa tríade, esses 3 pilares, não pode se exceder de forma nenhuma na propaganda médica. Aqui, como isso aqui vai ficar gravado, acho que não há necessidade, mas de qualquer jeito, isso também está lá no livrinho, muda de cor. Quando eu me formei era verde, cada ano sai de uma cor, mas tudo bem, mas está lá no livrinho verde de mal, ou do livro vermelho de mal. No caso da gente é o livro do Código de Ética. O Código de Ética, do ponto de vista deontológico, nada mais é que um código moral expresso em artigos. É só isso. É um código moral. Pode ser que mude daqui 5 anos? Pode. Já mudou. Se a gente pegar os diversos códigos de ética que a gente teve desde 1957, eles são diferentes e eles vêm crescendo, vêm se adequando, porque a moral depende do seu momento de vida. Tanto é que a cada 10 anos, todo o código de ética é revisto, todos os médicos recebem uma solicitação de participação e ele vai se ajustando à medida que o necessário. Eu só queria destacar aqui o que eu comecei falando lá, do artigo 114, que eu não posso anunciar título que eu não possa comprovar. E ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Medicina. É obrigatório. Dependendo da gestão que segue lá, isso pode ser mais drástico ou menos drástico. Mas é assim, mas não é de bom tom que o médico deixe de registrar. E como a aula está gravada e está lá no livrinho, isso aqui fica fácil para consulta, não vou ler, né, porque acho que é desnecessário. Bom, o que eu posso anotar de novo, né? O que eu posso anotar no meu anúncio? Meus títulos comprovados, contanto que não induzam um desvio de entendimento. Antigamente era comum, né, antes do artigo 114, na versão anterior era o 115, antes desse era comum eu dizer, atendo em cardiologia. Bom, hoje isso não é mais aceito, porque eu não posso dizer que eu atendo em cardiologia, porque eu estou dando a falsa impressão de que eu sou cardiologista, e isso não é verdade. Eu posso atender em cardiologia? Posso. Posso fazer neurocirurgia? Posso. Posso fazer qualquer coisa de medicina? Posso. Mas, para dizer que eu sou cardiologista, eu preciso do RQE, ou residência médica reconhecida pelo MEC, ou prestando prova na sociedade de especialistas. Sem isso, eu não posso dizer que eu sou. Então, esse título está registrado. O que eu não posso? Em qualquer tipo de anúncios, qualquer um deles, né, deixar de anotar isso, o que eu acabei de falar, a história do que está tendo em cardiologia, pós-cardiologia, as palestras, nome, endereço, telefone, como foi no que eu comentei no começo da apresentação. Né? Isso não é possível. Não é possível que alguma paciente coloque uma placa em praça pública dizendo que o Dr. Jefferson é o melhor médico do mundo.
Isso não é aceitável. O médico tem que ir lá e pedir que seja tirada a placa, porque a gente nunca vai saber. Pode ser até ter sido espontâneo por parte dos médicos, pode, mas a gente nunca vai saber se aquilo não foi pago pelo próprio médico. Então, esse tipo de anúncio é proscrito, isso não é possível. Então, não fazer de jeito nenhum. Mesmo, acho que é um exagero, acho. Eu tinha um quadro no meu consultório que eu chamava de meus netos, né? Que eram os filhos das pacientes com quem eu tinha feito parto. Isso também não pode mais. Também é proibido, porque dá uma falsa impressão. Eu não coloquei lá o que não deu certo. O bebê que eu perdi, o que a mãe perdeu e que eu salvar, eu não coloquei lá. Então, isso é possível. Então, praça pública, anúncio, a contramão disso, ou seja, alguém colocar que é mídia, falou que eu matei a mãe, eu sou um assassino, tudo bem, isso é possível? Vai gerar um dano moral e eu posso ser ressarcido disso, porque tem um dano moral, ou seja, vai gerar processo. Colocar me elogiando vai gerar processo também, mas ético profissional. Eu não posso atender de graça? Posso. Eu posso anunciar que eu atendo de graça? Não. Mas, assim, se você ligar no meu consultório, é uma paciente que eu posso... Não vou cobrar sua consulta. Posso não cobrar sua consulta. Mas eu não posso dizer em anúncio que estou cobrando R$5 a consulta. Isso eu não posso fazer. Participar de concurso na forma de prêmio. Olha, hoje aqui se compra essa rifa e ganha um pré-natal com o Dr. Jefferson. Bom, isso é inaceitável. Ou cirurgia plástica, isso é inaceitável. Anunciar consórcio para tratamento médico. Olha, vem e você pode ser sorteado e ser a primeira a colocar essa prótese de mama. Bom, eu posso fazer isso? Até posso, mas eu não posso anunciar isso. Não pode ser da forma propaganda. De novo, divulgar que eu tenho um conhecimento único e infalível. Não existe nenhum tratamento único ou infalível, né? Então eu não posso anunciar isso. Que meus tratamentos são sinônimos de sucesso. Impossível, ninguém tem 100% de êxito. A gente tem, infelizmente, alguns que não vão dar certo. E aqui, voltando à história da foto com o paciente, também não pode em anúncio. Posso tirar foto com a minha paciente lá no consultório, ela levar para casa e mostrar, posso, tudo bem, mas ele não pode virar anúncio. Nos Estados Unidos, há esse tipo de propaganda, que é a propaganda que você se compara ao outro e reduz o outro. Aqui no Brasil, isso é inaceitável, nem na propaganda comum isso é bem visto. Tinha uma muito famosa que a Coca estava vendendo o dobro que a Pepsi, né? Eram duas máquinas, uma do lado da outra, aí aparece o menino, tira duas cocas, coloca, sobe em cima das duas cocas e aperta o botão da Pepsi. Ou seja, a Coca estava vendendo o dobro. Então, esse tipo de propaganda no Brasil é inaceitável. Do ponto de vista médico, então, é um horror, né? Não dá. Então, a gente deve usar muita cautela a divulgar descoberta, técnica, até porque ela não é única, né? E guardar absoluto segredo do que se tem confiado. Eu brinco, costumo dizer, quando o paciente fala, mas vou falar isso. Não, eu sou uma cadeira que fala, certo? Aqui dentro, todo médico é uma cadeira que fala. Você fala, eu escuto, lá na rua eu não existo e a senhora não existe. De novo, por que eu não posso dizer, né? A função de algo a dizer remete ao caráter institucional do está no slide da frente, mas já aproveitando o gancho, que é assim, evidente, o marketing, ele vai vender alguma coisa? Vai se diferenciar? Vai, mas a gente chama isso de efeito colateral, certo? Ou seja, eu vou lá, faço uma apresentação
de tratamento de hipertensão em grávida, tudo bem, posso fazer isso? Posso. Eu atrair gestante hipertensa para o meu consultório é um efeito colateral disso. Tudo bem, eu posso até... a hipocrisia branca, tá? Ou seja, eu sei que eu estou fazendo isso buscando aquilo, mas eu não posso fazer isso de forma excessiva ou que se transforme exatamente, estou vendendo o meu carro. Eu não estou vendendo o meu carro. E a tal da hipocrisia, é exatamente isso, certo? Alguém aceitaria que um médico fizesse esse tipo de propaganda quando eu trato a imagem da criança sadia, quando ele trata a criança sendo observada por um abutre? Ou seja, isso é inaceitável, certo? Então, a gente tem que tomar muito. Eu sei que essa é uma propaganda exagerada, isso é um exemplo exagerado, mas é um exemplo que a gente tem que tomar cuidado. O título da apresentação é uma corruptela do sinal fechado Paulinho, né? Que é tanta coisa eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a possibilidade de participar e espero ter ajudado e ficamos abertos se houver alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa interagir, e agradeço uma vez mais ao Centro Médico de Ribeirão Preto. Eu vou passar a palavra agora ao nosso presidente, ao doutor Fábio. Se tiver alguma pergunta ou algo a acrescentar, e depois a gente vai abrir a discussão. Tem bastante dúvida hoje. Primeiro que eu me sinto muito orgulhoso com esse programa de educação médica continuada, no melhor sentido, né? A Associação Médica ela tem procurado reunir as temas que são muito importantes para poder conduzir a sociedade médica num caminho melhor do que esse caminho que nós temos aberto hoje, nessas veredas de um mundo extremamente banalizador, extremamente comercial, no qual a vida se mede não pelo milagre da sua existência, né, mas pelo peso dela em cifrões no banco ou no PIB. Né? A medicina, como o Dr. Jefferson tem colocado, essa profissão milenar, voltada para a humanidade, voltada para o bem-estar, né? Para minorar o sofrimento, mas que as pessoas precisam financiar a sua vida, né? E, às vezes, cometem deslizes, ou porque não sabem, ou porque se empolgaram com algumas coisas. Eu acho muito interessante que o Dr. Jefferson possa, na sua palavra, trazer de volta qual que é realmente o nosso objetivo, né? Ter a receita é um efeito colateral de fazer alguma coisa bem feita e necessária às pessoas. Eu acho que quando as pessoas criticam o funcionamento dos conselhos de ética, porque elas, como se fossem um freio, em verdade é um freio à banalização daquilo que se tem de mais precioso, que é a nossa vida, e a nossa vida passa pela saúde. Então, eu acho muito interessante podermos discutir isso no momento em que tudo é banal, né? Tudo é banal, né? A filósofa Hannah Arendt fala da banalização do mal, né? Quando você banaliza o bem, ele se torna um mal, né? Nada vale mais, né? Porque você tornou banal. Então, eu quero agradecer muito, né, Jamile Golfeto, pela oportunidade de falar temas tão interessantes, como funciona realmente o marketing, como isso pode ser aplicado de uma forma boa, as pessoas precisam saber, e ela fez isso com muita maestria, né? Está aqui conosco dividindo isso, eu só posso agradecer como presidente dessa associação, ela disponibilizar esse momento à noite para conversar conosco, né? Jamile, muito obrigado, viu, Jamile? É sempre um prazer ouvi-la falar com a sua clareza e com o seu conhecimento, do qual eu tenho a oportunidade de desfrutar há algumas décadas, né? Desde que você era bem criancinha, né? Por isso que são algumas décadas, né? Por isso que você era criancinha, né? É verdade. Mas obrigada.
Eu, doutor Jefferson Delfino, que não farei nenhum elogio, de forma alguma, não que não o mereça, mas eu não quero vê-lo nas barras do tribunal por alguma coisa aqui de quem admira. Então, não direi nada a respeito, admirador de seu, mas muito importante a maneira com que foi trazida, e nós estamos muito satisfeitos em que você possa ter de Sorocaba despendido algum tempo seu precioso, do seu descanso, do convívio da sua família, para estar junto conosco aqui. Eu acho que isso foi muito útil para todos nós, e à medida em que vai ficar no YouTube, com certeza, isso permitirá aos colegas a encontrar um caminho, né? Eu acho que essa discussão é muito mais profunda, Jamile, porque o que nós temos de mundo digital com aquilo que nós temos de uma coisa quase ancestral, né? É o cuidado com a vida, que ela não pode ser pesada numa balança tendo o ouro do outro lado, né? Então, obrigado, parabéns, Bruna. Não como médica, mas como diretora científica, deixo isso claro. E a coragem do Dr. Jefferson de dizer, não, você não pode dizer que eu sou maravilhoso, que senão eu saio daqui, já saio para bater o carimbo lá no CREMESP para responder essas coisas. É muito interessante a coragem que você teve, Jefferson, como palestrante, para demonstrar isso, né? Admiro cada vez mais a pessoa, não o médico, senão você vai preso aí pelo CREMESP, tá bom? E aí fica aberto, Bruna, para os comentários. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, ao Dr. Fábio, por quem nos ajuda, nos apoia, colabora, incentiva que esse programa, né, de educação médica continuada sempre esteja aí à frente. Eu queria agradecer ao Dr. Jefferson, e foi um grande aprendizado. Isso é ótimo, porque a gente não esquece. Eu queria agradecer a Jamile pela oportunidade e trouxeram muitas dúvidas que o pessoal, né, me passou e eu gostaria de repassar a vocês, né, para a gente poder esclarecer um pouquinho, que eu acho que vai acrescentar ainda mais, apesar que a exposição, né, da palestra de ambos foi super clara. Uma dúvida, doutor, de cirurgiões plásticos, tá? A gente vê muito o antes e o depois na parte de Instagram e Facebook de cirurgiões. E muitos deles falam, olha, mas o paciente permitiu, né? O paciente, inclusive, assinou o termo falando que eu poderia divulgar. Nem sempre seria rosto, pode ser até corporal. E tem 2 colegas perguntando se isso está de acordo ou isso não estaria de acordo, justamente para aprender o que é o certo e o que é o errado. Isso tem uma resposta muito simples para isso. Só é possível eu colocar um antes e depois que deu certo, se eu colocar um antes e depois que deu errado, certo? Então, o problema do antes e depois é isso. Eu só coloco o que deu certo. O que deu errado, eu não coloco. Ou eu coloco de forma... como subterfúgio, um erradinho pequenininho, isso tudo bem. Mas, ou seja, isso é inaceitável. Eu uso o exemplo, quando o paciente fala para mim, não, doutor, o senhor pode fazer isso que eu assino. Aí a minha resposta é, se a senhora assinar que eu posso dar um tiro na senhora, eu posso. Aí eles geralmente abrem um sorriso, olham estranho para a gente. Eu posso fazer isso? Não, não posso, certo? Embora tenha um livrinho, fica como dica aqui, que é um livrinho sensacional, chama Mas Não Se Matam Cavalos. Esse livro é sensacional, mas ele não vem ao caso aqui, mas, ou seja, não é porque você anotou isso que eu posso fazer isso. Eu não posso expor você em praça pública, assim, não, eu quero que o senhor anuncie no jornal que eu tenho sífilis e passei para todos os meus parceiros. Bom, eu posso fazer isso? Não, não posso, certo? É inaceitável uma coisa dessa, ainda que ela abra o sigilo dela. Se ela for no jornal e disser isso é um problema dela. Se a paciente for lá mostrar, olha que cirurgia boa que eu fiz, contanto que não diga
quem fez, certo? Isso ela pode fazer. Olha, fiz uma plástica e minhas mamas ficaram sensacionais, ponto. Ah, com quem que você fez? Bom, isso eu não tenho autorização dele para falar. Em off, ela pode até contar que é o boca a boca. Fui no doutor Fábio, gostei muito, fui na doutora Bruna, gostei muito dela, tudo bem, mas eu não posso colocar isso no jornal, porque a gente, de novo, não sabe se isso foi pago ou não. Então, isso é inaceitável. Perfeito, doutor. Outra dúvida, acho que aí seria um pouco mais da área da Jamile. Tem alguns profissionais querendo saber se deve ou não, e se usa-se ou não, separar o Instagram profissional do pessoal. Hoje em dia, usa-se confluir eles. O que seria o ideal? Olha, até porque está caminhando muito para o real, né? Que eu falei, as pessoas querem ver coisas reais. A orientação nossa em relação a manter separado. Por quê? O que a gente percebe é que esse limiar entre o que eu posso expor e o que eu não posso expor no perfil profissional é onde é o maior volume de erros e de conteúdos que acabam comprometendo o perfil todo. Então, o ideal é, olhando para a área da saúde, olhando o perfil que a gente encontra hoje dentro dos profissionais, é manter separado. A gente até em alguns casos que fazem muito bem quando o pessoal é um pessoal, mas é um pessoal no limite de compartilhar, por exemplo, uma viagem a um congresso ou algo que está compartilhando, e até o Dr. Jefferson depois pode complementar essa questão de expor, né? Dr. Jefferson, a gente já bateu um papo antes em relação a isso, mas assim, é preferível para não. Eu acho que até para não contaminar a conta em relação a uma conta que não é a pessoal, por conta desse limite. Então, geralmente, a gente acaba compartilhando aspectos até de um comportamento que às vezes não se espera, né, daquele profissional. Então, na área da saúde, é melhor a gente manter separado, embora a gente sabe que viagens, comida, alimentação, acaba dando engajamento maior. Mas se a gente se atentar, e eu volto assim, se a gente se atentar a um conteúdo relevante, pertinente, ele tem muito engajamento, ele tem muito compartilhamento, sabe? Porque não é só a questão da gente ter aquilo que eu falei, 1 milhão de amigos e tal, a gente precisa ter conteúdo relevante. Então, assim, é muito mais efetivo, é muito mais eficaz, vai trazer muito mais resultado a longo prazo, esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo muito mais perene, muito mais de longo prazo, do que algo que é o dia a dia, de repente, desse profissional. Se for correlato à área da saúde, ainda dá, assim, alguma especialização, ou compartilhar algum momento que ele vivenciou da área, até é possível. Agora, a nossa dificuldade na área da saúde é isso, né? São esse limite, tá bom? Então, a minha sugestão é manter separado. Se permite um pequeno à parte, eu diria que mais que manter a separação, há que se ter um cuidado em ambos. Porque, assim, se eu for um pneumologista e aparecer seguidamente fumando cigarro, charuto, ou me embebedando em festa, certo? E vai funcionar como uma propaganda, cuidado com o que se expõe, porque hoje a gente se expõe demais. Então, não só manter separado, mas em ambas, ainda assim, manter. Outra dúvida, doutor. Conforme vai surgindo na medicina alguns medicamentos, algumas modernidades para tratamento de algumas áreas, né? Acho que todas as especialidades têm aí as suas inovações. Alguns médicos têm dúvida se pode ou não postar, né? Um exemplo que nos foi dado aqui foi de um gastro. Ele pode colocar na rede social dele que agora tem um medicamento para tratamento da doença da área dele. E aí, no caso, né, seria a equipe de laboratório que acaba levando, sim, os medicamentos, isso pode ou não.
Eu diria que é muito desaconselhável. Vai saber se esse medicamento está sendo patrocinado ou não. Então, precisa de para indicar um determinado medicamento. De novo, nós vamos voltar à mesma história do antes e depois, certo? Não é possível que esse medicamento seja um retumbante sucesso, ou seja, ele deve ter algum problema, certo? Não existe nada, até água faz mal, certo? Assim, você pode ter uma intoxicação hídrica se não morrer afogado. Então, ou seja, para qualquer medicamento, água, inclusive, há que se, assim, tem problema, tem risco. Posso falar que há medicamentos novos no mercado com grande sucesso, tal, a droga tal é uma delas, tudo bem, isso eu posso falar, é verdade, certo? Eu posso falar que sei lá, o Dramin B6, a iocina é muito bom para cólica, isso eu posso falar, né? Em vez de eu falar o Buscopan, é iocina, porque o Buscopan é uma marca, tem mais de uma. Então, nesse caso, até você falar que tem um prazol qualquer da vida, que é muito bom no momento para úlcera, isso tudo bem, é possível, certo? Mas lembrar que, eu vou citar um exemplo, eu tive um blog nas Unimedes durante um tempo, e eu era o rei do consulte seu médico. Essa palavra não se encerra, ou seja, ela deve estar presente em qualquer anúncio. Consulte o seu médico. Olha, esse Omeprazol qualquer aqui, ele é muito bom, mas você deve conversar com o seu médico. Perfeito. Só aproveitar aqui, Bruna, e até pode ser, procure um profissional de confiança, né? Porque até isso, se ele é um profissional de confiança, só fazendo o doutor dando um meio termo aí, e colocando dentro de um contexto, né, doutor Jefferson, acho que dentro do contexto, trazer um medicamento, mas dentro de um contexto, apresentando uma pesquisa ou uma inovação, dentro de um contexto, fica, né, muito mais fortalecido, muito mais com aderência e pertinente do que ficar simplesmente, que aí fica com cara que a gente fala que é o publi, né? Porque se a gente chega falando de, assim, olhando até do ponto de vista agora, não tanto, né, com a visão do Dr. Jefferson, mas se a gente pudesse fazer isso e viesse com essa, fica muito evidente que é algo comercial e que não é o que a gente quer passar, quer dizer, é totalmente ao contrário do que a gente fala, que é o real, que é a proposta real, né, o seu propósito enquanto profissional da saúde. Então, até mesmo se pudesse, não se deveria, até porque a gente tem que trazer conhecimento, né? Acho que é só complementando aí o doutor Jefferson e colocando um outro ponto do ponto de vista de marketing. Perfeito. Mais uma pergunta. Tem um colega nos perguntando qual seria a melhor forma dele falar o valor da consulta dele quando lhe é perguntado. Se ele pode falar pelo Instagram, pelo Facebook, se pode falar pelo WhatsApp da clínica, se só pode a secretária dele falar verbalmente. Ele gostaria dessa orientação. Eu não posso anunciar valor de consulta, certo? Isso está fora de cogitação. Então, é assim, procure o Dr. Jefferson, consulta R$150, R$500, R$1.200.000. Não pode. Então, ou seja, esse contato tem que ser direto com a secretária ou com a clínica, certo? Mas o médico não pode, no seu anúncio, dizer minha consulta é tanto. Do mesmo jeito que ele não pode dizer que a consulta dele é gratuita. Só complementando, não sei se a pergunta era em relação a isso, mas a gente sabe que vem muito nos comentários questões em relação, né? Às vezes não é o médico, ele não está colocando nada em relação a valores e vem esses questionamentos. Então, a nossa orientação é sempre colocar para ele em box,
fazer o contato e mandar o telefone aí, comunica até aí, o telefone da clínica para ele se informar, enfim. Então, assim, no comentário, que provavelmente é o que mais a gente vê, as pessoas questionando valores, fazendo perguntas diretas, então a resposta sempre inbox, né? Responde para fazer o contato direto com a clínica, e ali nos comentários deixa o telefone para fazer o contato. Então, é sempre o contato, agendar a sua consulta, agendar o seu horário, para poder passar mais informações, entender a questão. Então, se não for o caso de divulgar, né, que a gente já sabe que não pode, mas assim, às vezes é no comentário, então uma resposta em box até mais agradável de você tratar ali com particularidade daquela pergunta. Perfeito. A última pergunta que nós temos aqui, acho que aí seria para ambos, porque eles gostariam de saber se pode ser publicado ou não artigo científico, seja no Instagram ou Facebook, se o profissional pode comentar em cima desse artigo e se isso traz engajamento. Eu vou atalhar aqui, acho que está mais, acho que para a Jamile, assim, eu posso comentar artigo científico, posso indicar artigo científico, não há nenhum problema, posso até apontar com a devida educação, devido respeito, contrapor aquele artigo, porque, como eu disse, não há verdade absoluta em quase lugar nenhum, né? Exceção, acho que da matemática, não existe verdade absoluta, e medicina mais ainda. Então, ou seja, eu posso dizer, olha, esse artigo aqui, assim, olha, fulano de tal, no artigo tal, disse o contrário. Ou no meu artigo, eu provei o contrário, não tive a mesma experiência, tal. Eu não posso usar uma argumentação depreciativa àquele artigo, nem dizer que o meu é melhor que o dele, mas eu posso dizer, olha, uma experiência tal, o resultado foi outro, não foi aquilo. Então, ou seja, eu posso dizer tudo, há sempre uma forma de dizer, né? Então, é esse cuidado que a gente deve ter, não é o que eu vou dizer, eu posso dizer tudo, certo? A questão é o como eu posso dizer. Então, eu não posso ser desrespeitoso, se a gente fosse poder resumir isso. E até complementando, se a gente pensar em redes sociais, né? Se a gente pensar, vamos pensar no Facebook e no Instagram, é um tipo de conteúdo que é um conteúdo que demanda termos mais técnicos. Então, assim, pode-se postar? Pode-se postar. A gente sempre fala para pensar do assunto, que é a tal da chamada que a gente fala, né? Mas, assim, pensar do assunto, o que é relevante, e isso que o Dr. Jefferson falou, trazer sempre o positivo. A gente nunca vai falar do negativo, assim, positivo no sentido, o que aquilo agrega? Por que eu estou trazendo aquilo, né? Agora, é muito bacana quando o profissional, né, o médico, já tem esse histórico de postagens e consegue vendo que o público, né, tem os engajamentos, quem segue gosta, que é um tipo de conteúdo que é consumido, a gente consegue ver essa evolução para chegar até nesse momento de se fazer esse tipo de postagem. Agora, se a gente está num nível bem raso, que é assuntos que o meu público não interage, ele não permite um nível mais profundo. A gente tem o LinkedIn, que eu comentei, que é uma plataforma que dá para se colocar mais, e você pode mencionar quem tiver mais interesse, ou o seu próprio site, né? No próprio site dá para se fazer um blog que pode se termos mais técnicos. Então, assim, vai gerar mais engajamento? Depende o perfil de público que você tem. Então, tem público que a gente sabe que engaja melhor em conhecimentos mais científicos, mais técnicos, mas isso é uma construção, sabe? Isso é uma evolução dos conteúdos, porque é aquilo que eu falei, conforme você vai conectando com o seu público e você vai vendo o que engaja, você continua naquele caminho de publicações e vai complementando conteúdos. Mas sempre é válido para se trazer essa questão, eu acho, é importante trazer, pensar o que é importante, né, e trazer isso de forma positiva, mas principalmente se isso for para trazer atualidades, para deixar algo dinâmico, a informação mais atual.
Então, é válido. Agora, não vai gerar mais engajamento se o seu público não estiver preparado para esse tipo de conteúdo, não quiser consumir, né? Que é aquela pergunta inicial que eu fiz. Então, dependendo do nível de público ou o tipo de paciente que você tem, vai saber o nível de consumo que ele faz, o tipo de pergunta que faz, que nível que eu tô, se isso vai engajar ou não. Então, o engajamento, eu falo assim, que a resposta está lá na primeira pergunta, está na mesa do seu consultório, está no seu dia a dia, está na sua essência, né? Então, assim, se você sabe para quem você está atendendo, o que você gostaria que realmente o seu paciente soubesse, é isso que vai dar engajamento, porque é a sua verdade, é o que você atua, né? Então, tomar cuidado com as regras, claro, mas assim, sempre estar muito próximo com essa preocupação. Então, é uma evolução, acho que sim, desde que seja uma evolução, tem mais engajamento, sim. Mas muito legal essa pergunta, gostei bastante. Perfeito. Encerraram-se as perguntas. Foram muitas, agradeço. E boas perguntas, muito boas. O pessoal estava antenado. Muito bom. Eu gostaria, então, mais uma vez, agradecer ao Dr. Jefferson, à Jamile, por tudo que nos ensinaram hoje, um tema extremamente importante, muito esclarecedor, né? Tivemos vários profissionais, tanto da área médica quanto não médica, aí participando, e esclareceu muito bem, com certeza acrescentou a nós. Gostaria de agradecer também em nome do Centro Médico de vocês terem aceitado esse convite, pensado um tempo de vocês tão importante para nos atualizar e nos ensinar um pouco mais. E gostaria de passar a palavra ao Dr. Fábio, fazer o encerramento. Bom, antes de encerrar, eu gostaria que o Dr. Jefferson, a doutora Jamile fizesse as suas últimas considerações. Bom, se eu pudesse dizer o que mais eu gostaria de fazer é deixar o meu muitíssimo obrigado, certo? Não é sempre, hoje em dia até está um pouco mais fácil por causa das mídias sociais de a gente conseguir fazer esse tipo de conversa, né? Mas, de qualquer jeito, me honra muito o convite. Então, meu muitíssimo obrigado ao Centro Médico de Ribeirão Preto, à doutora Bruna e o doutor Fábio, e fiquem aqui com o meu abraço mais fraterno. Doutor Fábio, muito obrigada. Doutora Bruna, doutor Jefferson, a gente viu, né, no começo eu mencionei isso, o quanto vocês estão trazendo conteúdo que é relevante. Eu acho que essa gestão, né, do centro médico está conectada, né? A gente fala tanto de conexão, entender quem é o seu público, acho que vocês estão muito conectados, que eu recebi muita informação em inbox aqui de pessoas que falam, nossa, eu quero assistir, ou se eu não assistir, eu vou ver o painel lá depois dentro do portal. Então, assim, parabenizá-los, porque tudo que a gente fala que a gente tem que fazer aí do ponto de vista de marketing, de estar próximo, né, de entender quem é o nosso público, e a gente só consegue isso sabendo que é uma diretoria atuante, né? Eu acho que quando a gente está próximo, a gente sabe, está ali no dia a dia, é isso que faz a diferença, porque senão fica aquela gestão que os assuntos não tem aderência, não tem informação. Então, assim, já admiro o doutor Fábio, ele sabe o quanto, doutora Bruna, parabéns, porque realmente, assim, é difícil, a gente sabe a dificuldade de uma associação, né, e ter essas participações, e ter a preocupação de trazer conteúdo relevante, então, assim, parabéns, né, a gente sabe o sucesso que é, e tenho certeza que o futuro brilhante é continuar sendo o centro médico aí, doutor Fábio, parabéns pela atuação constante. Muito obrigada. Para encerrar, Bruna, eu vou citar aqui algo, um pouquinho da história, rapidinho. Os romanos, quando invadiam, eles pegavam tudo em ouro para os soldados, mas eles recebiam um pagamento muito especial, que era uma porção de sal, por isso chamava salário, né? E o sal dava gosto às coisas, né? Dava gosto à vida. Algumas expressões que dizem o sal da terra, aquilo que torna a terra mais saborosa, a vida mais saborosa. Conviver com gente inteligente, culta, é o salário que nós ganhamos por fazermos essas atividades. Então, está salgada
no melhor sentido, essa atividade e a oportunidade de estar com o Dr. Jefferson, com a doutora Jamile e com a doutora Bruna. Vocês são o sal que salvou, que temperou essa noite e as nossas experiências. Muito obrigado a vocês.